Oi pessoal, aqui é a Daniele do blog Cia do Leitor. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as minhas leituras de fevereiro. O primeiro livro que eu li foi um livro de fantasia, Nevernight, publicado pela editora Plataforma 21. Esse livro fala de vingança. Aqui a gente tem uma protagonista que tem 16 anos e quando ela era criança, não lembro a idade dela, talvez 6 ou 7 anos, ela viu seu pai ser assassinado em praça pública, acusado de insurreição, né? Então a República assassinou ele e mais algumas pessoas. E ela teve que ver tudo aquilo. Ao chegar em casa, não contente, ainda a República foi atrás da família dela, levou a mãe e o irmãozinho dela para serem presos e a levaram para assassiná-la também. E aí ela consegue fugir. Nisso que ela consegue fugir, ela acaba encontrando uma sombra de um gato que a partir de então fica com ela. E esse ser, ele consegue tirar o medo dela. Ela a partir de então ela não tem mais medo. E isso vai ser ótimo para ela. Então ela vai crescer uma criança, vai crescer escondida, óbvio, para que ninguém mate-a de novo. Ela conhece uma pessoa que vai cuidar dela, ela vai atrás para matar e se vingar de todo mundo que fez mal à família dela. Sensacional, assim, o universo que a autora criou é fantástico, assim, recomendo muito, tô louca para ler a continuação, que é a Plataforma 21, acho que vai publicar esse ano ainda, se Deus quiser. O segundo livro que eu li foi o terceiro volume da série Protetorado da Sombrinha, publicado pela editora Valentina, Inocência. Não vou falar desse livro, porque senão vou dar spoiler dos livros anteriores, mas eu gostei tanto quanto eu gostei dos outros dois. Vou falar só um pouquinho do primeiro livro. A história se passa numa Londres vitoriana, onde vampiros, fantasmas, lobisomens convivem em harmonia com os humanos. Harmonia entre aspas, né? Na maioria dos livros, os vampiros se escondem, os humanos não sabem que eles existem. Nesse aqui não, todo mundo sabe da existência dos seres sobrenaturais. E existe também um ser preternatural. O que é esse ser? Ele não tem alma. E acontecem sumiços de lobisomens e fantasmas e vai ter toda uma investigação para descobrir o que está acontecendo. Fantástica série, gosto muito. Depois eu li o livro Até que a Culpa Nos Separe, da autora Liane Moriarty, que já se tornou uma das minhas autoras favoritas. A autora do mesmo livro, Pequenas Grandes Mentiras, que virou um seriado na HBO, que fez bastante sucesso. Ele segue a mesma linha, basicamente, de Pequenas Grandes Mentiras. Essa autora trabalha muito bem assim, com essa fórmula, né? Então a gente tem um mistério que aconteceu num churrasco com 3 casais. Aconteceu alguma coisa grave que a gente não sabe o que foi, imagina várias coisas, e quando chegou no final eu não tinha nem sequer imaginado a hipótese. E essa autora, ela trabalha muito bem o desenvolvimento dos personagens. Depois eu li Dark Side Books, uma editora que eu adoro, a Alice César Bravo, Outra Carne. Esse é um livro de terror, um livro pesado, tá? Não é para qualquer um, tem que ter estômago. Mas é um livro assim, sensacional para quem gosta, recomendo muito. César Bravo, ele publicou vários livros antes de publicar esse na Dark Side pela Amazon, você encontra lá vários e-books, bem baratinho. E um deles que você pode comprar, você pode ler tanto antes quanto depois, é o Além da Carne, né, que vai contar nesse mesmo universo. Inclusive eu achei 1 ou 2 contos repetidos, é um livro de contos, mas que os contos se interligam. Todos têm a ver com uma tinta meio que amaldiçoada, né? No e-book você vai descobrir como que foi feita essa tinta e por que ela é amaldiçoada. E a gente vai ter várias histórias interligadas com essa tinta. Muito bom, recomendo demais. Depois eu li Jonesbo, O Redentor. É o mesmo autor de Boneco de Neve, que ficou muito famoso ano passado por conta do filme. Aqui é da mesma série, inclusive, que Bonecos de Neve, que é uma série de detetive. Eu achei, assim, bem parecida a fórmula dos dois livros, tá? Embora sejam crimes diferentes, em épocas diferentes, mas a fórmula eu achei muito parecida. Isso foi um ponto, assim, um pouco negativo pro livro. Mas eu gostei muito, eu gosto muito da escrita de Jonesbo. Mesmo com uma fórmula parecida, a gente se envolve, a gente não consegue parar de ler. O livro é muito viciante. E uma das coisas que eu mais gostei foi que eu me apeguei aos personagens principais, que aparecem em todos os livros, que é o detetive. Esse livro se passa antes de Boneco de Neve. Gostei muito do livro, eu não dei 5 estrelas por conta
dessa coisa da fórmula ser muito parecida, ficou um pouco cansativo para a resolução dos crimes. Mas é um autor sensacional. Depois eu li um livro mais levinho, que foi um romancezinho da Rainbow Rowell, publicado pela editora Novo Século, Anexos. Esse, inclusive, eu descobri que foi o primeiro livro que essa autora publicou. Eu gosto muito dela, já li 3 livros. Eu li Eleanor Park, que eu amei. Depois eu li Ligações também, que, nossa, viciante, eu devorava. Dos 3 que eu li, esse foi o que eu menos gostei, mas mesmo assim eu gostei muito. Aqui a gente tem um cara do TI, que foi contratado por um jornal para ele poder ler e-mails das pessoas que caem no spam, dependendo das palavras que elas colocam lá na hora que estão digitando. Pode ser um e-mail suspeito e cai para ele ler. Nisso ele acaba conhecendo 2 jovens que trabalham lá no jornal e elas só estão ali se divertindo, conversando, contando seus problemas. E ele acaba se apaixonando por uma delas. E aí a história vai desenrolando, é bem divertida. A única coisa que me incomodou e ficou meio que inverossímil foi os e-mails gigantes, às vezes e-mails enormes. Isso, na realidade, ninguém digita e-mails tão grandes assim. É mais fácil elas pegarem o telefone e contar aquela história gigante toda. Mas enfim, tirando esse pequeno detalhe, não tiro o mérito da autora. Ela é ótima, quero ler outros livros dela, gostei muito e recomendo demais. Depois eu li um mangazinho que foi me emprestado pela Patrícia Paiva, que é daqui do blog também, de terror, Hideout. Aqui a gente tem um casal que está tentando se reconciliar, a gente não entende ainda muito bem o motivo, eles precisam meio que recomeçar, então o cara convida a esposa para eles fazerem uma viagem. E nisso que eles estão lá na viagem, aparecem seres meio estranhos lá dentro que mantém pessoas prisioneiras e tenta mantê-lo prisioneiro, tenta matá-lo e vai desenrolando a história. Muito boa, gente. Sensacional o mangá. Eu li acho que em meia hora, peguei, não conseguia mais largar. Isso era 11 horas da noite, eu peguei, vou ler um pouquinho antes de dormir. Não consegui parar de ler. Sensacional. Eu recomendo muito. Você olha ele assim, não dá nada por ele. Mas é assim, pra quem gosta de terror, os mangás assim, todos que eu li, não tenho costume de ler muito, eles fazem a gente parar pra pensar, não são histórias assim, mastigadas, sempre tem uma mensagem bonita assim por trás. Então, pra quem gosta assim desse tipo de leitura, eu recomendo muito que leia esse mangá, não só esse, quanto vários outros mangás, tem sempre essa mesma vibe. Então é isso, galera. Foram essas as minhas leituras de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado.